Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Larissa Senger, sou psicóloga clínica e hoje vamos falar sobre ansiedade social, entendendo o ciclo e como quebrá-lo. Imagino que você já tenha se sentido muitas vezes desconfortável e ansioso ao ter que falar com pessoas desconhecidas, ao fazer algum tipo de apresentação, participar de reunião. E isso é muito normal, é muito comum, né? Só que quando nos sentimos ansiosos, isso gera um desconforto muito grande, né? E esse desconforto muitas vezes leva a gente a fugir e se esquivar, querer evitar aquela situação. E quando evitamos essas situações, a gente tende a deixar passar oportunidades importantes, né? Podendo estar limitando as nossas conexões, as nossas experiências, o nosso crescimento pessoal e profissional. A ansiedade, ela vem desde tempos antigos. Estava muito ligada com a ideia de luta, fuga, congelamento, paralisia, né? Por exemplo, se surgisse um leão aqui na nossa frente, nós teríamos que saber como reagir. Será que a gente iria enfrentar? Se a gente iria fugir? Se a gente iria paralisar? O que iríamos fazer, né? Só que hoje em dia a gente não vê muito leão solto por aí, mas um gatinho, uma capivara, imagino, né? E a ansiedade, ela vem repaginada. Hoje ela serve para nos proteger de riscos sociais. Nosso cérebro entende que a gente tem muito mais chance de viver, de sobreviver, estando no coletivo do que estando isolado, estando sozinho, né? Evitando assim rejeição, erros que possam te excluir da sociedade. Só que o que acontece? Muitas vezes a ansiedade, ela dá alarmes falsos. Eu gosto muito de comparar com a ideia de um carro quando o alarme está tocando. Eu imagino que você já tenha escutado ou presenciado essa cena. O alarme do carro era para disparar somente quando ele estivesse sendo roubado ou furtado. E às vezes alguém encosta no carro ou tem algumas crianças brincando em volta e esse alarme já dispara. Da mesma forma funciona a ansiedade na gente, né? A ansiedade, ela dispara sem que a gente esteja correndo um risco ali, né? Um perigo iminente, por exemplo. E como a gente precisaria de uma resposta muito rápida, né? Nós fomos programados para que isso esteja fora do nosso controle direto. Quando nos sentimos ansiosos e evitamos situações, tendemos a nos distanciar daquilo que a gente gostaria de vivenciar, né? E a ansiedade, ela pode estar muito ligada à questão genética, né? Se seus familiares são ansiosos, talvez você tenha uma predisposição biológica para reagir com mais intensidade ao estresse e apresentar maior sensibilidade emocional. Só que a gente não tem como mudar a nossa genealogia, nossos pais ou o nosso passado, mas a gente pode mudar a forma como a gente responde à ansiedade. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Esse aqui é o Lucas. O Lucas, ele gosta da menina que está passando lá no final. Ele gostaria de se aproximar dela, criar um vínculo com ela, né? Só que talvez certos pensamentos limitem ele, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ele tá parado e a menina tá passando lá atrás. Quando ela tá passando lá atrás, ele pensa, poxa, eu não vou saber o que dizer, ela vai me achar esquisito. E quando ele pensa isso, ele tem uma reação. E essa reação é justamente fugir, se esconder, né? O que você imagina que ele sentiu quando ele pensou que ele não iria saber o que dizer, que a garota iria achar ele estranho? Provavelmente ele tenha se sentido incapaz, envergonhado, né? Frustrado. E esse pensamento que ele teve gerou esse sentimento, que gerou o comportamento que foi fugir e se esconder. E esse comportamento que ele teve é um comportamento de esquiva, que é muito comum. E parece que é uma solução infalível, né? Se eu não enfrento, eu fujo do meu problema e tá tudo bem. Só que não tá.
Porque quando a gente faz isso em diferentes áreas da nossa vida, a tendência é que isso nos conduza a uma solidão, né? Alimentando talvez até a depressão e nos afastamos dos nossos objetivos. No caso aqui, ele queria se aproximar dela e ele, em vez de se aproximar, ele se afastou ainda mais, né? Um outro exemplo aqui é o da Clara, né? A Clara, ela precisa falar o nome dela e a função que ela vai exercer no trabalho em grupo. E conforme a vez dela vai chegando, ela fica muito nervosa, ela começa a tremer, ruborizar, e ela pensa assim, nossa, todo mundo vai perceber que eu tô ansiosa. E logo na vez dela, ela fala ali rapidamente o nome meio embolado e a função é Clara, fotografia, né? E ela não percebeu que ela estava tão focada nela que ela não conseguiu identificar o que as pessoas ao redor estavam fazendo e falando. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também, né? Ficamos nervosos, nos concentramos em nós mesmos e parece que a gente apaga tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? E o que a gente não percebe é que muitas vezes a gente consegue perceber muito melhor o que está acontecendo dentro da gente do que as pessoas ao nosso redor. Assim como a Clara mostrou pra gente, a ansiedade, ela pode ter sensações físicas, né? Tem gente que encontra dificuldade para respirar, um nó na garganta, tem gente que começa a tremer. Eu não sei se vocês já viram, talvez em escola, alguma peça, alguma apresentação, tem pessoas que suam muito quando estão se apresentando, quando estão dando uma aula, por exemplo. E às vezes não é nem porque tá calor, mas sim porque tá ansiosa, porque tá nervoso, né? Tem gente que enfrenta também tremores na voz, a palpitação cardíaca, náuseas, e isso tudo tem uma explicação também. Tem gente que enfrenta a boca seca, fica com a boca completamente seca. Por quê? Né? A ansiedade, como eu já falei para vocês, ela é interpretada como se a gente estivesse enfrentando algum perigo. O nosso corpo precisa estar em estado de alerta. A gente tem que estar preparado para a situação que vai vir, né? E aí o nosso corpo ele acaba paralisando outras funções. Por exemplo, a saliva ela faz parte do nosso sistema digestório. O nosso corpo entende que, olha, vamos parar de gastar energia com isso, vamos parar de produzir saliva, porque agora você precisa estar atento a outra coisa, né? Há um perigo que está se aproximando. E essa é uma pequena explicação com relação à boca seca, mas também está muito relacionado a problemas intestinais, né? Tem gente que fica ali com dor de barriga. O corpo entende que se o intestino ele estiver vazio, você vai ter mais chance para correr, para fugir, por exemplo, né? E agora é a sua vez. Vamos ver se você consegue identificar o pensamento, o sentimento e o comportamento da menina dessa tirinha aqui. Ela tá tirando várias selfies. E ela pega e pensa, nossa, será que eu fiquei realmente bonita nessa foto? E aí, não satisfeita, ela edita a foto. Ela passa mais meia hora ali editando a foto. Qual foi o pensamento que ela teve? O pensamento que ela teve pode ser, ai, eu vou postar essa foto aqui e as pessoas vão achar que eu fiquei feia, né? Esse pode ter sido o pensamento dela. O sentimento pode ter sido um sentimento de inadequação, insegurança, talvez, né? E o comportamento foi ela editando a foto. Um outro exemplo aqui, desse menino. Ele estava ali no banheiro quando dois homens chegaram ali do lado dele, né? E aí ele pensa, poxa, esse pessoal aqui chegou, agora eu não vou conseguir ir no banheiro, o pessoal vai achar que tem alguma coisa de errado comigo. E aí ele vai embora sem conseguir fazer suas necessidades. Qual foi o pensamento que ele teve nessa situação? Talvez um pensamento de que, poxa, vão notar que tem alguma coisa errada comigo, né? E o sentimento? Talvez um sentimento de inferioridade, de constrangimento, né?
E o comportamento foi que ele saiu do banheiro sem conseguir fazer suas necessidades, sem conseguir fazer o xixi. E chegamos a esse ponto, né? Que é o ciclo da ansiedade. Os nossos pensamentos, eles disparam sentimentos que ocasionam a comportamentos. Isso é muito importante. Pensamento, sentimento e comportamento. Vamos pegar um menino lá do primeiro exemplo, o que gostava da garota, né? Se fosse qualquer outro amigo dele que estivesse passando lá, ele não teria tido aquele tipo de pensamento, de que ele não saberia o que dizer, de que iam achar ele esquisito, né? E aquelas sensações que ele teve não teriam sido desencadeadas, ele não teria se sentido triste ou ansioso, né? E teria ido falar com os amigos, diferente do que aconteceu com a menina. Tudo isso porque ele estava com aquele tipo de pensamento na sua cabeça, né? E como é que você acha que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo da ansiedade? Se a gente conseguir mudar o pensamento, a gente consegue mudar o sentimento e, por consequência, o comportamento. Não se trata de não pensar, né? Porque é muito difícil a gente não pensar em algo. Se eu falar para você, não pensa num panda, é quase provável que você já esteja pensando nisso, né? E quanto mais a gente tenta evitar um pensamento, mais a gente acaba pensando nele. Então, é sobre tentar fazer uma reavaliação cognitiva. O que é isso? É questionar os nossos próprios pensamentos desadaptativos e buscar interpretações mais equilibradas para a realidade. Vamos pegar o caso ali, né, do primeiro menino. Que ele pensou assim, nossa, ela vai me achar esquisito, eu não vou saber o que dizer. Vamos tentar trazer esse pensamento mais para a realidade, né? Ele teve esse pensamento automático. Como que ele poderia reverter essa situação? Que outros pensamentos ele poderia ter para questionar a validade, né, desses que foram automáticos? Por exemplo, poxa, eu sempre soube o que dizer, por que eu não saberia agora, né? E por que essa menina iria me achar esquisito? Quais são as chances dela realmente me achar esquisito? Qual a probabilidade disso acontecer? Eu só queria dar um oi, né? Será que se alguém me desse um oi, eu ia achar essa pessoa estranha? Né? E começar a trazer esse tipo de pensamento para a realidade. E um outro caminho também é buscar a terapia, né? A terapia é uma forma ótima de se enfrentar a ansiedade. Na terapia a gente consegue identificar esses pensamentos automáticos, que muitas das vezes pode ser difícil de identificar sozinho, né? Compreender as emoções, as sensações que acompanham essas situações, desenvolver estratégias para lidar com o desconforto e praticar habilidades sociais com mais confiança. Então, recapitulando, né? Nosso pensamento gera sentimento que gera um comportamento. Se a gente tiver pensamentos, né, mais adaptativos, nós não vamos ter sensações que consideramos desconfortáveis, né? E aí conseguimos agir de uma forma melhor naquela situação. Então, o ideal, sempre que você for se deparar com uma situação que você se sinta desconfortável, você observar o que você está pensando naquele momento, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tem uma menina que ela está muito nervosa porque ela vai se apresentar. E quando tá chegando perto da vez dela, ela pensa, nossa, eu vou esquecer tudo que eu estudei e eu vou gaguejar e vai dar tudo errado, né? Vamos tentar remanejar esse pensamento? Por que você esqueceria tudo que você estudou? Você já não sabe o conteúdo? Calma, respira. Vamos lá. Se as pessoas rirem, né? Será que não seria uma imaturidade da parte delas? Porque é normal errar, todo mundo erra, acontece, né? Então é tentar trazer esses pensamentos mais para a realidade. Talvez num momento ali na hora seja mais difícil de identificar, mas é tudo questão de treino, né? Se você tem uma sensação,
um sentimento, foi porque você pensou em alguma coisa. Tenta reformular, tenta entender o que você pensou e construir uma nova forma de pensar. Se questiona, né? E espero que essa apresentação tenha sido útil para você. Obrigada a todos que ficaram até o final e até o próximo vídeo.